Temos uma imagem aqui, ó. Ale e eu no Central Park, em Nova York, tentativa de se livrar do vício e de nós reconectarmos nessa que foi a nossa última viagem juntos. Olha ele aqui, pessoal do Instagram. A estrutura da banda estava redonda, com o escritório e o site funcionando da melhor maneira possível. Eu ainda continuava sendo a ponte entre o pessoal do site e o Alê, coordenando as ações junto aos fãs e era responsável por responder os e-mails dele. Isso sem falar na função não oficial de secretária para tudo o que ele precisasse. Não ter uma separação entre a nossa casa e o trabalho era estressante. Os assuntos acabavam se misturando e interferindo no bem-estar da nossa relação. Mas apesar disso, eu achava bom saber que tinha um papel único no meio daquilo tudo. Eu sabia o quanto a minha presença era importante para ele. Mas a vontade de ter um projeto meu sempre vinha à tona. E a essa altura eu já estava cansado de saber que ninguém se realiza por intermédio do outro, e continuava buscando uma maneira de me completar sem que isso me impedisse de continuar a trabalhar pelo Ale e pela banda. Depois da experiência precocemente encerrada na MON, eu não queria me envolver de novo com toda aquela burocracia necessária para montar o negócio. Ao mesmo tempo, o mundo da moda continuava sendo fascinante para mim. Como muitas pessoas, eu adorava navegar pelos vários blogs que apareciam na internet. Então tive um insight. Por que não criar um blog meu? Eu poderia escrever e tirar fotos dos meus momentos livres sem prejudicar o meu trabalho com a banda. E assim estava criado o meu diário de estilo, ou MDDE, como eu gostaria de chamar. Lá eu falava de moda, tendências, os meus ícones de estilos preferidos, dava sugestão e também postava foto com os meus looks. Era um espaço no qual eu podia exercer a minha individualidade. Aos poucos, o MDDE se tornou conhecido e conquistou leitores de vários lugares do Brasil. As minhas manhãs passaram a ser preenchidas por aquela atividade, que me divertia e também funcionava como uma válvula de escape para a minha criatividade. Era extremamente recompensador. O Charlie Brown Jr. continuava sua rotina de ensaios e show Brasil afora, sem maiores problemas. Mesmo assim, eu percebia uma satisfação crescente no Alê. Sempre conseguíamos conversar com mais calma à noite, quando ele voltava dos ensaios. Em geral, ficávamos no escritório caseiro dele, e era nesse momento que o Alê me mostrava as composições novas. Falava dos seus planos, trocávamos ideias e ele se abria comigo. O Ale tinha consciência de que o Charlie Brown tinha alcançado um sucesso que ele jamais imaginaria atingir. Mas o término da primeira formação deixara um gosto amargo na boca, uma nuvem carregada sempre presente num céu azul ensolarado. Ele era um cara orgulhoso e ainda se ressentia muito de como as coisas tinham terminado. Talvez, sem se dar conta, continuasse a dar sinais do qual sentia a falta dos caras. Quando eu percebia que era possível falar sobre isso, procurava encorajá-lo a buscar uma reaproximação. O Ale até considerava essa possibilidade, mas a mágoa vinha à tona e ele recuava. Algumas vezes até me proibia de tocar nesse assunto, mas eu continuava insistindo. Esse papo passou a se repetir quase todas as noites, e eu saquei que era dali que vinha grande parte da sua frustração. Foi nesse período que, mais uma vez, notei mudanças no seu comportamento. Ele se mostrava mais nervoso e impaciente que o normal. Era comum vê-lo levantar a voz com quem quer que fosse quando estava falando ao telefone sobre coisas que antes seriam resolvidas de forma mais tranquila. Desconfiei que havia algo muito errado. Esperei alguns dias, me iludindo inconscientemente e atribuindo minhas suspeitas à paranoia criada por mim mesmo. E não queria pensar que ele pudesse estar usando a droga novamente. Mas não tinha como ficar me enganando durante muito tempo. Como doeu constatar que tudo o que eu mais temia estava voltando a acontecer. Esperei o Ale chegar do ensaio uma noite e, pela maneira que eu recebi na porta, ele já notou que havia algo diferente no ar. Eu estava séria, olhei bem nos olhos deles e disse que a gente precisava conversar. Na sala de casa, comecei a falar das coisas que estava percebendo. Ele sabia que eu o conhecia bem demais para negar e acabou confessando que tinha voltado a usar cocaína. Mas me jurou que não era como da outra vez, que era apenas algo necessário para aliviar todo o peso que sentia.
Foi como se um elefante tivesse caído sobre mim, me esmagado no chão e me roubado todo o ar dos pulmões. Por mais que eu soubesse que aquilo era real, queria que ele negasse, que me dissesse que era apenas um descontrole, que eu estava enganada. Imaginar viver aquilo de novo me apavorava. Caí num choro desolado, daqueles de soluçar. Ele tentava me consolar, dizendo que eu estava exagerando, que não ia deixar aquilo interferir na nossa vida, que era apenas uma válvula de escape. Eu já havia pedido a alguns amigos para aquela droga ao longo da vida, e não conseguia nem pensar que a pessoa que eu mais amava no mundo pudesse entrar nesse caminho. Implorei para que ele não abrisse essa porta de novo, que poderia não ter volta. Mas ele, sempre muito seguro de si, continuava a falar que estava no controle, que era algo temporário e que eu tinha que acreditar nele. Diante de todo o amor que eu sentia e de tantos argumentos, não me restava muita coisa a não ser acreditar. Eu me sentia impotente e incapaz de tomar qualquer atitude, já que, mais uma vez, ele me pediu que não contasse a ninguém. Na banda, as mudanças se aproximavam. Cada vez mais o Alê se mostrava maleável quando o assunto era Marcão Champignon empelado. Até que chegou aos nossos ouvidos uma conversa que o Marcão sentia muito saudade do Charlie Brown Jr. e estaria disposto a conversar com ele. Dava para perceber o quanto aquela notícia o deixaria feliz, mas, marrento que era, levou ainda um tempo para aceitar essa ideia para fazer as pazes. Por fim, combinaram uma conversa no estúdio da pista de skate. O papo começou meio sem jeito, como acontece quando a gente volta a falar com aquele amigo querido que estava distante. Mas logo perceberam que o melhor era deixar as diferenças de lado e que seria muito legal para todo mundo se o Marcão voltasse a tocar no Charlie Brown Jr. Nesse dia, esperei ansiosa que ele voltasse para casa e me contasse como tinha sido a conversa. Eu ainda tinha medo de que algo pudesse dar errado, mas não, o Marcão estava de volta. Em maio de 2011, o Charlie Brown Jr. tocou no Viradão Carioca, um evento que promovia 24 horas de shows e espetáculos gratuitos em palcos espalhados pela cidade, no Rio de Janeiro, e naquele dia o Alexandre tinha uma surpresa preparada para os fãs. Ele chamou o Marcão a palco e ali oficializou a volta do antigo companheiro depois de 5 longos anos da banda. Agora eles eram um quinteto, com 3 integrantes da formação clássica, o Thiago, o Marcão e o Alê, e da nova formação, o baixista Heitor Gomes e o baterista Bruno Graveto. Mas as mudanças não pararam ali. Na época, o Alexandre já havia retomado o contato com o Champignon, via amigos em comum e soube que ele expressará a vontade de voltar à banda. Ele ainda não tinha se encontrado pessoalmente, e eu sabia que dessa vez a coisa seria um pouco mais complicada. Ficaria uma mágoa grande entre eles. O Alexandre viu o Champignon crescer como um homem como artista. Ele era um talento que completava o dele. E isso criou uma ligação muito forte entre os dois. Era compreensível que o ressentimento tivesse a mesma proporção. No fundo, era só amor, mas os dois eram muito temperamentais para dar o braço a torcer. Mas não havia como negar, mesmo sem admitir, ele queria que o Champs voltasse. Marcaram uma conversa na nossa casa, e quando a campainha tocou, o Alê, que estava nervoso pela expectativa daquele encontro, me pediu: "Fica atrás da porta, Grazi. Eu quero uma testemunha do que a gente vai conversar aqui." Eu me sentei no chão, atrás da porta do corredor, e esperei ele entrar. Ficou bem claro para mim que o Champignon estava tão tenso quanto o Alê. Os dois se cumprimentaram e se sentaram. Depois de alguns segundos de silêncio, o papo começou. Dava para perceber que nenhum dos dois queria baixar a guarda, e por um instante achei que tudo poderia ir por água abaixo. As primeiras palavras trocadas entre eles foram duras e tinham um quê de rivalidade. Aos poucos a tensão foi diminuindo até que escutei a primeira risada. Nessa hora, percebi que estava prendendo a respiração de tanta expectativa e dei um longo suspiro de alívio. O Champignon pediu desculpas para Alexandre e reconheceu que tinha errado em algumas atitudes ao deixar o Charlie Brown Jr. Percebi que, de alguma forma, o Champs também queria ouvir um pedido de perdão, mas o Alê acreditava firmemente que não devia se desculpar por nada. Esse foi mais um momento tenso, e cheguei a pensar que o Champs se levantaria e iria embora, mas depois de muitas conversas, eles fizeram as pazes e selaram sua volta para a banda. No meio dessa situação toda estava o Heitor, um cara que tivera muita coragem de assumir o posto de baixista da banda e que já havia conquistado seu lugar e seus fãs. Era uma sinuca de bico. Eu sempre tive um carinho especial pelo Heitor, e por mais que quisesse ver o Charlie Brown Jr. original de novo no palco, não achava justo deixá-lo no meio do caminho. E o Alê concordava comigo. Enfim, chegou a hora de conversar com o Heitor e expor a situação. Estávamos o Alê, o Heitor e eu na sala.
e era evidente que o Heitor já sabia do que se tratava. Eu não queria que ele deixasse Charlie Brown Jr. e sugeri que a banda ter dois baixistas, com o Heitor e com o Champignon dividindo o set no show e até tocando junto algumas músicas. Ele, no entanto, compreensivelmente recusou. Nos agradeceu pela oportunidade de tocar no Charlie Brown Jr. e saiu da banda de forma amigável. Fiquei muito triste, mas é impossível ter tudo. Ele já tinha o desejo de desenvolver outros projetos musicais, e com o talento que era só seu, logo entrou para o CPM 22. O Alexandre explicou o retorno de Champignon num comunicado público no site oficial da banda, no qual reafirmou que as diferenças entre os dois eram coisas do passado. Botamos a limpo o motivo pelo qual nos separamos e ele me disse que percebia agora o quanto tinha sido incompreensivo e a maneira como ele deixou a banda e os comentários que ele fez sobre mim depois. Ele me pediu desculpa e eu aceitei de boa, mesmo passando até hoje por coisas desagradáveis por conta de toda fala e esse engano hoje esclarecido. No fundo eu sabia que esse dia ia chegar. Já o Champignon postou um vídeo no YouTube que dizia estar muito feliz em voltar ao posto de baixista do Charlie Brown Jr. Assumia que havia ouvido pegado pesado nos últimos tempos, mas que aprendera muita coisa. Ele também explicava que tinha procurado o Alexandre, que os dois haviam conversado e que agora estava tudo resolvido. Estou aqui para recuperar o tempo perdido. Vocês vão ver a sonzeira rolar. Estou de volta na área. A banda havia retornado praticamente com a sua formação clássica. Faltava apenas o baterista, o Renato Pelado. Mas ele estava em um outro momento, passou a frequentar a igreja Bola de Neve e não tinha mais interesse em retornar àquela vida de músico. Essas mudanças despertaram muito interesse, tanto no público quanto nos contratantes. Os números de pedidos de shows aumentou muito, e por onde a banda passava encontrava plateias lotadas. O sucesso era enorme. Nesse momento, o Ale resolveu retornar ao projeto de gravar um novo DVD, agora que a formação da banda estava praticamente completa. A gravação aconteceu em duas partes. A primeira em setembro no Master Hall em Curitiba e a segunda no início de outubro no Clube Portuários em Santos. O show contará com participações especiais do Zé Cabaleiro, que cantou a versão Proibida Pra Mim, do Marcelo Facão, que participou em Me Deixa, sucesso do Rapa, e Não É Sério, e o Marcelo Nova em Coração Satânico, que começa com uma plateia entoando aquele coro tradicional, Bota Pra Fuder. O DVD foi lançado apenas em maio de 2012, por uma gravadora independente, a Radar Records, e um CD homônimo com produção do Liminha trazia 14 faixas dos shows e uma música inédita, Céu Azul. Ela se tornou o grande hit do disco e entrou para a trilha de duas novelas, Balacobaco, da Rede Record, e Império, da Rede Globo. 4 anos depois, em 2016, saiu o segundo volume do CD, com as músicas que até então só apareciam no DVD. Em meio a tanta coisa acontecendo, algumas vezes o Ale dizia que queria experimentar algo novo, além do Charlie Brown Jr. Foi quando o Falcão, vocalista do Rapa, falou sobre um projeto paralelo, Falcão e os Locomotivos, que reunia alguns amigos como Benegão, o produtor Liminha e o percussionista João Fera, dos Paralamas do Sucesso. A banda tinha algumas apresentações marcadas no Circo Voador e o Ale foi convidado a ver um show para entender melhor como era o som deles. Nos instalamos na primeira fileira da arquibancada, ao lado direito do palco, onde estava toda a galera descolada. De repente, o Ale foi abordado por uma pessoa. Era o modelo Jesus Luz, que logo nos convidou para conhecer a sua namorada, ninguém menos que a Madonna. Ela estava lá assistindo o show de forma mais discreta possível, quando fomos apresentados. Ela foi muito simpática, apertou nossa mão e parecia estar se divertindo, mas de repente o Falcão fez uma menção a ela, chamando a atenção do público para a sua presença. No mesmo instante, discretamente, ela foi embora. O Alexandre curtiu muito a proposta do projeto do Falcão e acabou participando com ele de alguns shows pelo Brasil. Demorou, dentro do Charlie Brown Jr., no entanto, começava a ficar evidente que nem todos os problemas estavam superados. Ainda havia algo a ser resolvido entre o Ale e o Champignon, e qualquer coisa era motivo para provocação. A tensão e a instabilidade só aumentavam. O Alexandre sentia necessidade constante de demonstração de gratidão e achava que o baixista não tinha voltado com a humildade que era esperada. Ele fazia questão que o Champ se desculpasse publicamente em quase todos os shows, e isso acontecia, mas para o Ale os pedidos de desculpas nunca tinham a mesma intensidade dos ataques que ele sofreu e dos danos causados por sua reputação. Mas havia muito mais do que a insegurança normal do Alexandre. Ele estava turbinada.
O Alexandre tinha voltado a se drogar com força total, o que tirava o seu foco e aumentava sua paranoia. O clima entre os dois foi ficando cada vez mais pesado. Em casa não estava sendo muito diferente, a nossa vida começou a se tornar mais difícil. Ele passou a ter crises de ciúme injustificadas e a implicar com o meu trabalho na MDDE. Reclamava das minhas roupas e falava que eu estava fazendo aquilo para chamar a atenção de outros homens. Havia dias em que ele voltava a si e me pedia desculpas, dizendo que eu deveria sim ter algo meu para fazer, mas logo isso vinha abaixo. A nossa vida se tornou inconstante. Para não piorar as coisas, eu cedia, até que finalmente não consegui mais fazer nada no meu blog e encerrei as atividades sem dar explicação. A minha atenção ficava toda concentrada nele e no que poderia acontecer. Eu era incapaz de dormir de tanta preocupação. Eu me sentia refém da situação e do poder da persuasão que ele sempre teve. Nos momentos de lucidez, eu tentava convencê-lo de que as coisas já tinham ido longe demais, que aquele vício acabaria por destruir tudo que ele havia conseguido na vida. Como sempre, o Ale chorava muito, se arrependia e me jurava que ele tinha sido a última vez. Os bilhetes e cartas que ele deixava para mim pela casa vinham cheios de tristezas, pedidos de desculpas e arrependimento. Eu tentava entender de onde vinha tanta angústia. O Alexandre tinha problemas, como todo mundo, mas havia muitas bênçãos na nossa vida. E eu sempre tentava lhe mostrar isso. Era nítido que havia um elemento de depressão naquele quadro. Quando ele demonstrava livremente essa tristeza, eu tentava convencê-lo, mais uma vez, de que talvez fosse bacana fazer uma terapia, falar com uma pessoa que não tivesse nada a ver com o universo em que ele vivia. Alguém que poderia apresentar um outro ângulo da vida, mas ele se negava e dizia que não precisava, que não teria confiança em se abrir com uma pessoa estranha. Eu ouvia dizer que estava cansado de tudo e que queria viver de uma forma diferente. Encontrar um novo sentido nas coisas, mas que ao mesmo tempo se sentia escravo de algo que ele mesmo tinha criado. Foi nessa época que certa tarde ele saiu de casa e seguiu até o corpo de bombeiros na tentativa de mudar sua vida, dar um sentido para os seus dias e salvar pessoas. Mas você já faz isso, meu amor, eu insistia. Lembrei-lhe de quantas mensagens ele já havia recebido ao longo da carreira, vinda de pessoas que contavam como a música do Charlie Brown Jr. salvará a sua vida ou então ajudar a atravessar algum momento difícil. Citei todas as coisas boas que ele fazia para tanta gente. Falei o quanto ele era amado e necessário no mundo. As mensagens positivas das letras compostas pelo Alexandre reverberam até hoje. Diariamente, fã dele me escrevem falando a mesma coisa. Talvez, de um jeito meio torto, ele já fosse o bombeiro de muita gente. Mesmo assim, minha cabeça rodava tentando encontrar alguma solução. Eu procurava ser carinhosa e demonstrar o quanto ele era importante para mim, para sua família, seu filho e tantas pessoas. Imprimia as mensagens mais bonitas que ele recebia por fã, por e-mails e deixava na mesa dele, para que fosse a primeira coisa que ele visse quando entrasse no seu home office. O mês de abril já tinha começado e, junto com as meninas do escritório do Charlie Brown Jr., a Marta Mandelli, que tinha substituído a Bruna, a Soraya e a Samantha, combinamos de fazer uma festa surpresa de aniversário para ele. Chegou o dia 9 de abril, ele acordou com o desânimo habitual, mas pelo menos estava sem usar nada nos últimos dias. Sugeriu uma sessão de cinema e depois um jantar na nossa pizzaria preferida, a Piccola, que ficava bem perto da nossa casa. Sem que ele soubesse, convidamos todos os caras da banda, com as esposas e namoradas, o filho, a mãe e os irmãos dele, as meninas, do escritório, claro, e alguns funcionários mais próximos. O Jair Rossato, fotógrafo oficial da banda e amigo, também estava presente para registrar a comemoração. Saímos do cinema e já era quase 10 da noite. Estávamos a pé e seguimos a caminho da pizzaria, mas ele me disse que não estava a fim de comer. Como estávamos perto, falei para a gente passar na pizzaria mesmo assim porque precisava ir ao banheiro. A galera estava toda reunida no andar de cima da Piccola. E quando entramos, quase um garçom desavisado estragou a surpresa, mas deu tudo certo. Quando subimos, todo mundo se levantou e começou a cantar, numa só voz, o tradicional "Parabéns para você". Foi lindo ver o rosto dele se iluminar com a surpresa. Era isso que eu queria, que ele recebesse um banho de amor e carinho e visse o quanto era importante para nós. Enquanto comíamos e conversávamos com o pessoal, eu falava no ouvido dele quanto o amava e estava grato por mais um ano ao lado dele. A noite passou gostosa, com muitas risadas e alto astral. Várias fotos foram tiradas para registrar o momento, e voltamos para casa felizes. Por aquele breve instante,
esqueci tudo o que estava vivendo e acreditei que a partir dali as coisas poderiam ser diferentes. Só que, apesar de não admitir, ele já tinha se tornado um dependente químico havia muito tempo e em seguida retomou o hábito que eu tanto odiava. Eu estava quase no meu limite emocional. A minha vida se resumia a me preocupar com ele. Nos fins de semana em que eu ali viajava para fazer shows, eu praticamente não dormia. Falava o tempo inteiro pelo telefone com a Samantha, produtora da banda, para me certificar de que o Ali estava bem, mas só ficava um pouco menos nervosa quando ele me ligava e eu ouvia como a sua voz estava. Eu já conseguia reconhecer se estava alterado só pelo tom. Passei a tomar calmantes para dormir e ter alguma paz. O Ali não era insensível ao meu desespero. Julho estava chegando e ele me propôs fazermos uma viagem a Nova York para tentar se livrar do vício e também para nos reconectar. A cidade representava a fuga perfeita, o lugar que nos proporcionava momentos únicos, em que a gente podia se tornar apenas mais um casal de namorados curtindo a companhia um do outro. Aceitei na hora e fiquei muito feliz com o gesto dele, que demonstrava disposição em melhorar. Durante os 2 primeiros dias, ele só dormiu. O seu corpo e mente mostravam o quanto desgastado e precisava de uma pausa. Eu saía para andar um pouco pela cidade, mas não ficava muito tempo fora. Enchi o nosso quarto com as suas guloseimas mais preferidas, dentre elas os deliciosos morangos cobertos de chocolate da Godiva. Quando ele finalmente se sentiu melhor, a viagem começou de verdade. Passeamos muitos, comemos nos nossos lugares preferidos e compramos muitas roupas, tênis e CDs. Aliás, isso é uma das coisas preferidas dele. Sem perder, nos andares da extinta Virgin Megastore, que estava na Times Square, e encher a mala de novidades que serviriam de inspiração para o seu próximo trabalho. Era quase uma tradição encerrar a noite por lá e voltar ao hotel cheio de sacolas. A lembrança mais especial ficou dessa que seria nossa última viagem para Nova York juntos. Foi uma tarde que passamos deitados à sombra de uma árvore no gramado do Central Park. Ele estava com a mente clara, lúcida e muito mais sereno. Falamos da nossa vida, lembramos de todas as nossas histórias e fizemos planos para quando chegássemos ao Brasil. Ele dizia que queria ficar limpo, longe de tudo e o que lhe fazia tão mal. E eu me sentia muito empolgada. Estávamos felizes em tínhamos conseguido recuperar o clima de romance que havia se perdido no meio de tanta loucura. Dividimos momentos maravilhosos e inesquecíveis, que ficariam impressos na minha alma. A volta para o Brasil se mostrou um grande desafio e, passados alguns dias, ele voltou ao hábito que tinha tentado se livrar, tornando a convivência em casa e na banda, especialmente com o Champignon, ainda mais difícil. O vício trazia à tona o seu lado mais sombrio. Ele ficava muito paranoico, tomado por pensamentos ruins o tempo todo. O ciúme de mim se tornou doentio e descontrolado. Ele começou a cismar que eu tinha outra pessoa, mexia nas minhas coisas e ficava perturbado com qualquer anotação que eu fazia na agenda. As crises eram tão intensas que ele começou a sofrer com surtos de mania de perseguição. Achava que estava sendo espionado o tempo todo e que havia câmeras escondidas pela casa e nos aparelhos eletrônicos. Ameaçava ir embora. Era muito difícil de testemunhar, mas eu ficava por perto, tentando evitar qualquer coisa pior. Como já disse antes, eu não sabia mais como agir e qualquer menção da minha parte no sentido de pedir ajuda já era recebida da pior maneira possível. Quando ele se acalmava, eu tentava explicar que aquilo tudo era fruto da paranoia causada pela droga, que não havia nada de real ali. Explicava que não estava sendo perseguido por ninguém, que não havia perigo algum. Aos poucos ele ia entendendo e voltava à realidade, mas a situação era desesperadora. Pouco antes de um show na Ilhabela, no litoral paulista, a tensão explodiu. Rolou uma discussão séria no camarim entre a banda. O Alain entrou no palco transtornado e acabou disparando um discurso bastante agressivo contra o Champignon. Eu não fui a esse show, mas soube que a briga continuou depois no camarim e que a produtora da banda, a Samantha, chegou até ligar para algumas pessoas da equipe para avisar que a próxima apresentação estava cancelada. Depois, mais calmo, o Ale conversou com ela, pediu que não cancelasse nada, disse que estava tudo bem e que a banda manteria a agenda. O show seguinte aconteceu em Apucarana, no norte do Paraná, e ali os ânimos estavam ainda mais exaltados. No meio da apresentação, o Ale pediu que tirasse o microfone de Champignon para evitar que ele falasse um monte de mentiras. Entre outras coisas, até que o Champs largou baixo e saiu do palco.
A banda tentou continuar o show, mas aquilo foi tão inesperado que as luzes foram acesas pela produção do evento e parte do público deixou o local. O campeão ficou desaparecido por boa parte da noite e houve uma briga séria entre o resto da banda no camarim. Todos estavam frustrados. Era uma situação insustentável. Foi no dia seguinte, quando chegou a São Paulo, que a banda soube que um vídeo do episódio havia sido publicado na internet, com milhares de visualizações e compartilhamento. A repercussão negativa foi arrasadora. Nesse mesmo dia, a negociação para a banda tocasse no Rock in Rio do ano seguinte foi cancelada. Na segunda-feira fizemos uma reunião na nossa casa com a Samantha e o nosso advogado. Depois da conversa com os dois, o Ale percebeu que algo precisava ser feito para reduzir os danos causados por aquele desentendimento. Rolou uma conversa com o Champion e ele concordou em gravar um vídeo em que os dois apareciam juntos reafirmando a amizade, se desculpando por tudo, afirmando que os shows seriam mantidos e a banda continuaria unida. Foi aí que enxerguei a oportunidade de ter uma conversa muito séria. Mais uma. Falei o quanto era desesperador vê-lo se destruir daquela maneira, que era claro como a água que seu vício tinha tomado uma proporção muito maior do que ele já não tinha mais qualquer controle sobre a situação. O Ale se negava a admitir que eu tinha razão. Justificava dizendo que conseguia cumprir seus compromissos profissionais e que sairia do vício na hora que ele quisesse. Só eu tinha coragem de enfrentá-lo daquela forma, de falar a real. Todo mundo tinha receio de se aproximar. O Ale ficava muito nervoso quando alguém dava a entender que ele estava perdendo os limites e passava a evitar quem o contrariava, rotulando de pessoa inconveniente. Então, resolvi tomar uma atitude mais incisiva. Peguei meu laptop e comecei a mostrar o que até os fãs mais próximos estavam falando sobre o episódio da briga com o Champion no palco. O negócio era feio. Tentei fazer entender que realmente estava correndo um sério risco de perder tudo que lutara a vida inteira para construir, a sua banda. Ele ficou visivelmente abalado, ajoelhou e começou a chorar muito. Pedia perdão e implorava para que eu não deixasse naquela hora. Foi ali que eu explodi. Pelo amor de Deus, chega! Você vai começar um tratamento. É isso ou é o fim? Eu não estava blefando e ele sabia disso. Na minha cabeça, apenas uma atitude radical funcionaria. Propus procurarmos ajuda profissional especializada em dependente químico. E ele topou. Entrei em contato com um psiquiatra em São Paulo, que costuma tratar pessoas que sofrem desse mal. Marquei uma consulta e ele concordou em ir.